Olá, olá, muito boa tarde, né? Nessa tarde de sábado, aqui em Rio de Janeiro, às 15 horas da tarde, né? Como eu tinha marcado, que eu iria estar trazendo live sempre a parte da tarde, né? Para que juntos a gente pudesse aprender um pouco, falar do amor de Cristo, entender as nossas emoções, entender os nossos sentimentos. Mas antes de começar, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal, compartilha esse canal para alcançar pessoas, para a gente ajudar vidas, né, que precisa de ouvir uma palavra, que precisa de ouvir algo, né? Que está buscando até mesmo uma solução em dias de guerra, em dias ruins, de dificuldade. Hoje eu quero dar o tema para essa live de doenças emocionais, né? Lixo acumulado dentro de nós que gera doença. Pessoas que ele tem um lixo acumulado dentro dele, pessoas que têm doenças na alma, ele tem algumas coisas que indicam o lixo que ele tem dentro dele. Ele é uma pessoa que ele julga, ele vive se metendo na vida alheia, ele sente inveja das outras pessoas, ele fala da vida alheia, mas ele não para olhar os seus atos, para olhar o que ele faz. Essa pessoa que tem um lixo emocional, ele nunca sente que ele está errado, ele nunca sente que ele precisa de ajuda, que ele precisa buscar um tratamento para si, buscar um tratamento psicológico, buscar um tratamento para curar doenças, mas acima de tudo também ele precisa ter um tratamento com Deus, uma busca com o Senhor, estar ali buscando, lendo a Bíblia, entendendo o teu sentimento e estudando o comportamento humano para entender se o comportamento dele é um comportamento bom, um comportamento ruim, né? E essas coisas, uma pessoa doente da alma, ele está disposto a essas coisas. E hoje eu quero começar aqui, né, no versículos de Jonas 1. Quero ler aqui um versículo da palavra de Deus para você entender que o lixo humano, o problema mental, a dificuldade, a depressão, a peleja, não é só nós que enfrenta. Ela foi enfrentada pelos nossos antepassados lá atrás, né, pelas pessoas. Várias pessoas têm enfrentado essa doença brava, essa luta emocional, essa luta cotidiana que nós mesmos criamos, quando não é um problema de infância, quando você não vem sofrendo desde uma infância por lutas dentro de família, rejeição, ou você cria depois de adulto, né? Então é nós mesmos que criamos os nossos problemas e depois não queremos lidar com eles. Não sabemos o que fazer com eles, não sabemos a maneira de agir com os sentimentos nossos. A palavra de Deus em Jonas 1, né, escreveu assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo em Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, sua passagem, e desceu dentro dele para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou o mar, um grande vento, e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram-se os marinheiros, clamava cada um dos seus deuses, lançando ao mar fazendas e que estavam no navio para aliviares do seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar dos porão e se deitou e dormia num sono profundo. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção
Naturalmente, uma pessoa que ele está transtornado espiritual, que ele está transtornado sentimental, que ele está passando por uma grande luta emocional, que ele tem muitos lixos, ele vive num sono profundo. Como assim, Sandra? Ele não consegue enxergar a realidade da vida dele. Ele não consegue ver as lutas, ele não consegue ver aquilo que está enterrando ele. E ele não consegue andar nos princípios, no caminho certo, fazer o que é certo na sua vida, trilhar as coisas certas. Ele sabe tudo que é certo, porém faz tudo que é errado. Tudo que é fácil te leva uma vida errada. E tudo que é difícil te leva um caminho extraordinário, né? Então o que Jonas fez? Quando Jonas recebe uma ordem do Senhor, que era para ele ir em Nínive ali e clamar contra aquela cidade, o que ele fez? Ele achou melhor fugir. Então ali Jonas, ele arruma um grande problema para a vida dele. Ele arruma uma grande luta para ele. Muitas das vezes você se encontra numa grande luta, numa grande peleja, uma dificuldade. Você não sabe o que fazer da vida, você não sabe como enfrentar essa dificuldade, você não sabe como passar por cima dessa dificuldade. E muitas das vezes é normal eu e você pegar chorando, eu e você pegar reclamando, ou às vezes até culpando Deus pelo nosso problema que nós estamos enfrentando, pelas nossas lutas que nós estamos passando, sendo que na verdade quem criou todo esse cotidiano na nossa vida emocional foi nós. Que criou todo esse cotidiano na nossa vida financeira, conjugal, material, familiar, é nós. Jonas, quando ele entra no navio, ele começa a prejudicar muita gente. Porque quando você está emocionalmente mal, doente emocionalmente, você vai prejudicar todo mundo que chegar ao teu redor. Todo mundo que tiver em sua volta vai ser contaminado pelo teu lixo. Vai ser contaminado pelo teu problema, vai ser contaminado com a tua insatisfação, vai ser contaminado com as tuas angúrias, vai ser contaminado com sua tristeza, vai ser contaminado com tuas dores, vai ser contaminado com teus excessos de loucuras, vai ser contaminado com os seus problemas excessivos, que você nunca dá fim, que você nunca termina, que você nunca é uma pessoa satisfeita, que você nunca é uma pessoa alegre, que você não consegue agradecer no meio das lutas, que você não consegue agradecer no meio da tribulação, que você não consegue ver um caminho reto, que o único caminho reto que você consegue ver é o caminho das drogas, é o caminho da bebedeira, é o caminho da prostituição. Cada dia mais você vai se destruindo a tua vida, cada dia mais você vai fazendo uma vida para viver uma perdição, para viver uma ruína, para se autodestruir a tua vida moralmente, espiritualmente, conjugalmente, e de todo jeito você vai afundando e não percebe que você precisa se curar. Não percebe que você precisa buscar tratamento, que você precisa buscar apoio, que você precisa buscar ajuda, que você precisa buscar segurança. Primeira coisa, que você precisa parar de arrumar problema, que você precisa aprender a obedecer à voz do Senhor no meio dos desalentos. E você não consegue perceber nada em sua volta. A palavra de Deus, ela fala ali no capítulo 4 sobre Jonas, depois que ele desobedeceu, depois que ele tomou outro caminho, depois que ele entrou na barriga do peixe. Eu quero que você pense como estava a saúde emocional de Jonas. Você imagina que nós nem entramos na barriga do peixe e nós já precisamos fazer um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico. A gente já ora, a gente já clama, a gente já busca. Agora você imagina alguém que está lá dentro da barriga do peixe, lá, ficou lá vários dias, né, por teimosia, por desobediência. Agora esse alguém, ele é vomitado exatamente aonde Deus queria que ele fosse, que ele não foi. Você sabe o que eu noto? Que toda vez que você estiver querendo fazer alguma coisa errada, o caminho sempre vai ser mais fácil.
Mas toda vez que você quiser fazer alguma coisa certa, o caminho é difícil, é doloroso, é complicado, você não chega, você patina, 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 e você fica no mesmo lugar e você não sabe como chegar a um caminho verdadeiro, um caminho de tranquilidade, um caminho de paz, um caminho de amor, de cumplicidade. Eu quero falar contigo nessa tarde, seja você homem, seja você mulher, né? Que aqui é onde eu moro, tanto os homens quanto as mulheres, eles têm o mesmo hábito, que é o hábito de beber dias e noites, se drogar dia e noite, se prostituírem, ficar pela rua, né? Jogados, viver uma vida leviana, uma vida sem sucesso, uma vida sem expectativa, porque não cura o seu interior, porque não cura a sua alma, porque não cura aquilo que está te incomodando, porque não coloca para fora aquilo que está te destruindo, mas acha que é melhor viver da forma que está vivendo do que ser curado, do que ser tratado por Deus, do que ser liberto de todas as mazelas, de todos os incontentamentos que a vida traz, os incontentamentos que você caminha para Ele, que você coloca dentro de si. E agora, no versículo 4 de Jonas, a palavra vem escrita assim, ó, o descontentamento de Jonas, a resposta do Senhor. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Aqui começa a primeira fase de uma pessoa depressiva, de uma pessoa que está entrando num projeto depressivo. Quando uma pessoa está caminhando por um caminho depressivo, por um caminho de doenças na alma, doenças psicológicas, doença que vai parar de sorrir, que tudo vai se tornar implanto, tristeza, sofrimento, angústia, dor, desatino, começa pelo desgosto. Ele desgosta com a vida que ele tem, ele desgosta com o marido que tem, desgosta com a casa que tem, desgosta com o carro que tem, desgosta dos filhos que tem, ele se desgosta de tudo e ele se ressente e fica ressentido e entra num canto, no abismo do sofrimento e ele não melhora a vida dele. Ele não melhora a saúde emocional dele, ele não melhora a saúde conjugal dele, ele não caminha para uma vida melhor, ele cada vez mais vai caminhando para uma vida de ruína, de derrota, e cada dia mais ele vai se enterrando nas dores da alma. E aí o versículo 2 diz assim, orou o Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que Deus era piedoso e misericordioso e longanimino e grande em benignidade e arrepender-se do mal. Olha, um erro de quem está doente da alma é colocar-se diante de Deus, é justificar o teu erro perante a presença do Senhor, e depois ainda jogar no final dele justificar o erro dele, no final dele fazer um abajur para o erro dele, no final que ele colocar uma casa para todos os erros dele, guardar, trancar lá dentro os erros dele, aí agora ele dá um elogio para Deus, dizendo assim, Deus é piedoso e misericordioso, é longânimo, a sua benignidade, se arrepende do mal. Aí ele manda um elogio, ele manda um aplauso, achando que Deus é um humano e que ele pode comprar Deus, que Deus não sabe do íntimo do coração dele, que Deus não sabe que ele está escondendo um problemão, que Deus não sabia que ele está fugindo da realidade da vida dele, mas que ele quer simplesmente atrair a presença de Deus em cima do erro com elogios, sendo que Deus é onipotente, onisciente, conhece o meu deitar, conhece o seu deitar, o seu levantar, o teu agir, sendo que é muito mais fácil tratar o lixo que está dentro de nós, reconhecer que erramos, se humilhar, pedir perdão, fazer tratamento espiritual e terapia também, para nos curar das feridas internas, para ser uma pessoa que tenhamos paz, que tenhamos alegria, que tenhamos amor, que tenhamos, aonde nós chegar, nós sejamos luz, que nós não sejamos espelhos
espinhos para ferir quem está próximo de nós, que nós não sejamos espinhos para acabar com a vida de quem aproximou de nós, que o lixo que está dentro de nós seja arrancado de dentro de nós, que nós não podemos ficar se julgando a vida do outro, se metendo na vida alheia, sentindo inveja do nosso próximo, falando da vida dos outros, quando nós esquecemos de cuidar da nossa própria vida. E cada dia nós vamos mais degradando a ruína, degradando as perdas. E se olhar aqui, Jonas, ele era bipolar, doente emocionalmente, mas era religioso. Ele orava, ele buscava a Deus, ele falava com Deus, porque o versículo 2 diz assim, ó, Jonas orou ao Senhor. Quantos de nós estamos podres, estamos doentes, estamos acabados, estamos numa vida perdida de prostituição, droga, bebida, engano, tudo que não provém do Senhor, mas ainda oramos na presença do Senhor, porque isso são lixos que nós não queremos abandonar no meio do caminho para ter uma vida digna diante do Senhor. E olha o que o Senhor responde para Jonas, porque o Senhor conhece tudo. O Senhor conhece o teu íntimo, o Senhor conhece o seu deitar, o Senhor conhece o seu levantar, o Senhor conhece a tua desculpa, o Senhor sabe que você pode mudar a sua história, o Senhor sabe que você pode mudar a sua vida, mas você não quer mudar, você quer continuar aí, parado, fazendo tudo errado e reclamando da situação da sua vida, seja ela emocional, conjugal, financeiro, seja a área que você estiver doente, você quer prevalecer doente, mas você não quer ser transformado pela palavra, você não quer tirar o lixo de dentro da tua vida, você não quer se mudar de vida, você simplesmente quer acalmar a tempestade e continuar do jeito que está. E às vezes Deus quer te fazer você enxergar uma nova direção para a tua vida no meio dos teus problemas. Ele não quer que você fique doente emocionalmente, ele não quer que você tenha depressão, ele não quer que você fique chorando, ele não quer que você fique aflito, ele não quer que você fique morto da maneira que está, mas ele quer que você levanta e caminha na presença dele. Aí o 3 ele disse assim, ó, peço-te, pois, Senhor, tira de minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Olha para você ver, aqui Jonas, ele já está num período suicídio. Quando eu faço live e digo que o crente que diz que crente não tem depressão é cristão que não conhece a palavra de Deus. Eu sempre falo isso nas minhas lives. É cristão que não conhece a palavra de Deus. Todo cristão na sua vida enfrenta um período de depressão, um período de tristeza, um período de dor, um período de lixo emocional, porque é normal nós carregar bagagens, mas aí não é normal nós prevalecer com bagagens que não fazem parte das nossas vidas. E alguma vez nós temos que pegar essa bagagem, essas coisas que imunda, que carniça, que deixa nós rancinzo, e colocar no lixo para ter uma vida melhor. Para ter uma vida, aquilo que cabe a você mudar, você vai mudar. Aquilo que cabe o outro, o teu parceiro, o teu cônjuge, o teu amigo mudar, isso não é problema teu, isso é problema dele. Ele que tem que mudar a vida dele. Mas a tua vida é responsabilidade tua, você está me entendendo? Aí, agora Jonas, ele está num espírito suicídio, ele está pedindo a morte. Quantas vezes, vamos ser sinceros, alguém de nós já pediu para morrer? Quantas vezes alguém de nós já falou, Senhor, eu quero morrer, melhor morrer do que ficar vivo. Ah, Senhor, porque a situação manda a morte para mim, porque eu quero descansar. Já, eu tenho certeza. Aí, versículo 4, o Senhor responde Jonas, olha que legal. Versículo 4, disse assim, ó, e disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Olha como é que o Senhor olhou para Jonas. Olha, o Senhor não teve compaixão. O Senhor não temeu, não correu para pegar Jonas no colo, muito menos para bajular ele. Porque Deus conhece o nosso interior. E a única coisa que Deus quer é que tu pega todo o lixo que está dentro de você, faz um checklist e joga fora. Tira tudo que não presta de dentro da tua vida, que tu vai curar da depressão, que tu vai curar da tristeza, que tu vai curar das angústias. Tira, deixa lá onde aconteceu
tudo. E vida nova, vida que segue, começa a trilhar um novo caminho. Você já viu aquelas pessoas que elas iniciam uma nova vida, mas não desapegou do passado? Elas estão tão feridas, tão doentes do passado, que elas estão vivendo uma nova vida hoje, e você não pode falar um A para elas, que elas começam a confundir a conversa que você disse para elas, e daqui a pouco estão tentando suicidar, estão querendo morrer, estão tentando tirar suas próprias vidas. É incrível, mas é real. E aí então Jonas saiu da cidade. Deus pergunta para Jonas: Senhor, é razoável teu ressentimento? Jonas não responde. Jonas, ele estava com tanto acúmulo de lixo, tão depressivo, tão amargurado, que ele nem responde. Que ele não dá ideia, que ele não bate um papo com o Senhor. Olha o que ele faz. Então Jonas saiu da cidade, assentou ao oriente da cidade e ali fez uma cabana. Se assentou debaixo dela e à sombra até ver o que ia acontecer à cidade. Sabe o que Jonas fez quando o Senhor foi falar com ele? Ele virou as costas. Sabe o que acontece com muita gente que guarda lixos emocionais? Que toda vez que Deus chega para tratar ele, ele vira as costas e volta para a lixeira de onde saiu. Sandra, essa verdade é muito dura. É real. É o que acontece com as pessoas. Elas não querem mudança de vida. Elas querem uma vida melhor, mas não querem abandonar as bagagens. Não quer abandonar o pecado, não quer abandonar a bebida, não quer abandonar a droga, não quer abandonar a prostituição, não quer abandonar as feridas que as pessoas causaram nelas, não quer abandonar o ressentimento, não quer parar de falar mal da vida dos outros, não quer parar de destruir o ministério dos outros, não quer parar de perseguir os outros. Elas querem continuar na presença do Senhor, querem ser abençoadas, quer tudo novo, mas não querem ter atitude nova. Você já viu pessoas que estão na igreja 10, 20, 30 anos e a vida dela nunca muda? Aí ela sobe em cima do altar, ela diz que está cheia de Deus e ela começa a açoitar o povo da igreja, principalmente aqueles que prosperam. E elas começam a dizer que riqueza não leva ninguém ao céu. Mas elas esquecem daquele versículo bíblico que diz que aquele que teme o Senhor é próspero e tudo que ele tocar vai prosperar. Que ainda que ele esteja vivendo a maior guerra, mas a vida dele é próspera porque o próprio Deus prospera a vida dele pela fidelidade que ele tem com o Senhor. É uma promessa do Senhor. E aí, para encobrir os lixos emocionais que eles têm, eles começam a argumentar, eles começam a falar isso porque não são cristãos, são simplesmente religiosos de roupa, de costume, mas de coração são imundos, presunçosos, invejosos, caluniadores. Quem é que nunca sofreu um ataque de cristão sem caráter? De cristão que não quer transformação, mas está dentro da igreja? De pessoas que olham para você e te calunia, fala mal de você, fala tudo, porque não tem paz na alma. E outras pessoas vão se juntando a elas e vão fazendo aquele bolo, de neve. De repente você não consegue nem sair da neve que as pessoas causaram na tua vida, tudo de inveja sobre você. Mas a vida dessas pessoas que faz isso está sempre na ruína, sempre mendigando pão, sempre pedindo esmola, sempre derrotado, e você sempre está à frente deles, porque talvez você também é errado, como é o meu caso. Mas você sempre está se limpando, você sempre está se arrependendo, você sempre está dizendo: eu cometi esse erro e aconteceu isso, eu não posso mais cometer esse erro, eu tenho que mudar minhas atitudes, eu tenho que mudar o meu comportamento, eu tenho que parar com isso, porque o Senhor não está se agradando disso, eu estou fazendo um mal ao próximo, eu tenho que parar com isso. Aí a palavra do Senhor diz assim: e fez o Senhor Deus nascer uma abóbora que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim que livrasse do enfado. E Jonas se alegrou ao extremo por causa da aboboreira. Olha para você ver, mesmo que ele fugiu, mesmo que ele virou as costas, mesmo que ele abandonou, mesmo que ele preferia ficar depressivo, mesmo que ele preferia ficar com toda a bagagem dele, mas o Senhor ainda estava acompanhando ele, cuidando dele lá
lá nos altos desertos, no sol, o Senhor criou uma boboreira, cobriu a muleira dele para o sol não queimar ele. Aí no dia seguinte, Deus vendo tudo aquilo, olha para você ver como é que é Deus. Deus, ele mostra a graça e mostra a bondade dele na vida do ser humano. Mas quando ele vê que o ser humano não tem reconhecimento, que o ser humano não ligou, que o ser humano não se importou, ele vai lá e corta de novo. E deixa o ser humano se ferrar de novo, para que você possa querer, sozinho, tirar o lixo emocional da tua vida. Aí, no versículo 7, diz assim: mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, fez subir na alva, a qual feriu a boboreira, e esta secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso. Olha para você ver como é que Deus é bom. Ele matou a boboreira, mas ainda mandou um vento para acalmar o sol da vida de Jonas. Ele estava ali o tempo inteiro cuidando de Jonas na depressão. O que eu entendo nessa palavra, irmãos? Que ainda que você esteja triste, ainda que você esteja passando por angústia, ainda que você esteja passando por dor, ainda que esteja tudo desmontado na sua vida, Deus está do seu lado cuidando de você. Não é necessário você entrar pelo caminho errado, não é necessário você pegar o rumo da bebedeira, não é necessário você viver uma vida de ruína, uma vida de fracasso, uma vida de desordem, querer tirar a tua vida. Você tem que tirar o lixo que está na tua vida. Você tem que abandonar os vícios. Você tem que abandonar tudo aquilo que te leva à degradação de espírito, mas não abandonar a Deus, não virar as costas para Deus, mas se aproximar de Deus para que você seja curado. E acontece que a palavra de Deus continua dizendo: e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, mesmo com o vento calmoso. Desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Por que Jonas estava desejando a morte? Porque ele foi num lugar onde Deus mandou ele ir para condenar a cidade. Só que ele não foi porque ele quis. Ele fugiu quando Deus mandou. Aí quando ele vai obrigado por Deus, e Deus muda os planos, Deus salva todo mundo, Jonas, além de se alegrar, Jonas, ele se entristece, ele se anguria dentro dele, ele entra num estado de depressão, da mais profunda depressão, que é quando o ser humano quer morrer ao fundo do poço. Jonas entra. Por quê? Estava lotado de lixo até a tampa. Era escolhido, era profeta, foi escolhido para fazer a obra, foi escolhido para salvar Nínive, foi o maior pregador que salvou mais almas em uma só pregação, mas os lixos estavam tudo dentro dele. Ele estava doente emocionalmente, ele estava ferido emocionalmente, ele estava gravemente doente. E o versículo 9 diz assim: então disse Deus a Jonas: acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar-me a morte. Quando Deus pergunta para Jonas, lá no capítulo 4, versículo 3, que era comum o ressentimento de Jonas, porque Deus tinha salvado 3.000. Jonas levanta, vira as costas e vai embora, não dá resposta. Porque era salvação de almas. Porque Jonas queria que Deus condenasse aquele povo e não salvasse. Então ele não tem resposta. Mas quando Deus já pergunta no versículo 4, capítulo 10, se é razoável Jonas estar nesse ressentimento, desejar a morte por conta de uma abóbora, aí Jonas responde que era. Jonas queria morrer agora, já não era mais porque Deus não salvou o povo. Agora Jonas já quer morrer por conta de uma boboreira que o Senhor mandou e que o Senhor mesmo a matou. Aí o Senhor responde para ele assim, no versículo 10. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, a qual não trabalhaste, nem fizeste crescer,
que nem uma noite nasceu e uma noite pareceu. E eu não ter de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais 120 homens, que não sabe discernir entre a mão direita e sua mão esquerda, e também muitos animais. E aí, acaba o diálogo, acaba a conversa, termina a prova. Sabe o que eu entendo? Que muitas das vezes o lixo emocional que está dentro de nós é por querer achar que sabemos que é certo. É não ter total confiança no Todo-Criador, no Todo-Poderoso Deus. Acreditar que Ele é capaz de mudar tudo, de fazer diferente, se entregar a Ele, ainda que mais difícil esteja, ficar onde Ele te colocou e dizer: Deus, olha, vai doer, mas eu confio no Senhor. Está doendo, mas eu confio no Senhor. Melhor confiar no Senhor do que ter lixos emocionais dentro de si, do que ter doenças emocionais, vícios que te prendem e vão te levar para o inferno, que vão acabar com a tua vida, que vão destruir a tua vida, que vai acabar com a tua família, que vai acabar com teus projetos, que vai acabar com tudo aquilo que um dia o Senhor sonhou para a tua vida, e tu ainda não vai alcançar a salvação e o direito de morar no trono da graça do reino de Deus. Nessa tarde, 3h30, estou com 30 minutos falando, eu quero encerrar aqui esse tratamento espiritual. Quero pedir para você, por favor, curte, compartilhe a live, se inscreva no meu canal do YouTube, fica conosco, envia para mais pessoas, porque muitas das vezes as pessoas só precisam de um amp para sair de onde está, precisa de ouvir para ser curado, e você nessa tarde pode ser o porta-voz do Senhor. Eu quero aqui terminar agradecendo todos que estiveram aqui presentes, que entraram na live, que curtiram. Quero agradecer a todos e quero pedir a sua colaboração de curtir o meu canal do YouTube, de compartilhar, de ajudar nós a enviar vida nova, de ajudar nós a transformar o caminho da depressão, as vidas que estão sendo destruídas, de ajudar nós a chegar em algum lugar para transformação de vida. Eu quero agradecer a todos, que todos tenham uma boa tarde na santa paz do Senhor Jesus Cristo.